Olha, eu acho que esse vídeo aqui de hoje, ele é um dos mais importantes que eu já gravei e que também está aqui nesse canal, tá? Use o artificial para viver mais o natural. Essa foi a frase que mais me impactou, me motivou a vir morar aqui em Florianópolis atualmente. Eu estou numa trilha aqui entre a Praia dos Ingleses e o Costão do Santinho, que fica para cá. E eu lembro que eu morava lá em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e eu conheci um cara na internet que falava sobre segundo cérebro, inteligência artificial. Essa pessoa é o Alan Nicholas, hoje é referência, é um empreendedor, empresário, especialista em inteligência artificial para negócios. Inclusive trabalhei por muito tempo na Academia Lendária, que me impactou muito. E na época eu já utilizava bastante inteligência artificial, era 2023, bastante inteligência artificial para o que tinha na época, né, de ferramentas. Estava nascendo ali a parte dos agentes ainda, Obsidian, e eu pegava muito nesse ponto de produtividade. Então eu era gestor de projetos ali na V4 Company e eu sempre focava, né, em aprender métodos ágeis, metodologias, frameworks, para mim poder aumentar a minha produtividade e a minha performance. Tanto que tem até um livro que chama Scrum, que é a arte de você fazer o dobro na metade do tempo. Então eu fiquei praticamente 2023, 2024 muito focado nisso. Como que eu construo agentes, soluções, automações no Make, no N8N, soluções robustas para me ter mais performance e produtividade no meu trabalho. Só que quando você fica imerso na IA, assim como eu falo tanto de inteligência artificial aqui para vocês, a gente esquece do essencial. Então imagine assim, vocês sempre ficam focando em fazer o dobro na metade do tempo, fazer o dobro na metade do tempo, fazer o dobro na metade do tempo. Só que às vezes você não precisa fazer o dobro, tá? Do que adianta eu ficar 10 horas por dia fazendo uma coisa, daí as outras 10 horas do dia com IA eu consigo fazer o dobro na metade do tempo, do dobro da metade do tempo, do dobro da metade do tempo, eu consigo fazer em 30 minutos o que antes eu levava 10 horas. Só que se eu ficar 10 horas ainda fazendo a mesma coisa, eu vou ter um aumento de performance. Só que o meu tempo vai ser o mesmo, tá? Então, uma coisa que me impactou muito na época, até fica essa indicação aí para vocês, foi o livro Sem Esforço. É o livro do Greg McKeown. Ele tem um outro livro também que chama Essencialismo, é um pouco mais conhecido, né? E os dois eles se complementam muito, inclusive foi indicação do Alan Nicholas. E nesse livro fala, né, de você focar em fazer o que é essencial. É muito comum a gente também ouvir a lei de Pareto, que é você fazer 20% que gera 80% dos resultados, né? Tem essa lei de Pareto aí, que foi criada há um tempo atrás, um grande especialista. E o Alan, inclusive, criou um conceito que é você fazer a lei de Pareto ao cubo. Então você pega, qual que é o 80-20 do 80-20? Você tem 4% que geram 64% dos resultados. Tá, e qual que é o 80-20 do 80-20 do 80-20? Você chega no 0,8 que geram 51,2% dos resultados. Então, ao invés de você querer fazer tudo, né, em 10 horas, por mais que você tenha performance, foque em fazer o 0,8 que gera 51,2% dos resultados, mais a metade. Então, o primeiro passo para você poder utilizar a inteligência artificial é, cara, o que eu tenho que fazer? Qual que é a única coisa? Inclusive outro livro muito bom, né? A Única Coisa. Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer que vai me trazer o máximo de resultados possíveis, onde todas as outras coisas se tornam fáceis ou irrelevantes? Então a inteligência artificial ela vem muito para potencializar isso, tá? Até refletindo, a gente está numa era muito de abundância. Então a inteligência artificial, sim, ela está trazendo mais abundância do que qualquer outra era ou tecnologia ou inovação, tá? Muitas pessoas falam, Pedro, mas a inteligência artificial ela está substituindo muitos empregos. Ok, ela está substituindo, mas ela também está criando novos empregos. Eu também dou o exemplo de quando a lâmpada foi criada. Existiam lampiões por aí. Pessoas, né, que acendiam, ficavam lampião na guerra. Depois que a lâmpada foi criada, né, a energia, a eletricidade lá, Thomas Edison, basicamente esse emprego deixou de existir. Mas a gente criou outros empregos, como eletricista. Um exemplo. Então toda a tecnologia que vem, ela vem para substituir, mas ela também vem ali para potencializar, tá? E o principal ponto dessa era de abundância, que eu acho que inclusive é o tema desse vídeo, utilize o artificial para ver mais o natural, a inteligência artificial está trazendo muito mais informações do que a gente tinha antes. Então antes a gente vivia numa era de falta de informação, escassez. Agora a gente vive uma era de abundância,
Porém, agora a gente está numa era de superabundância. Então as pessoas elas estão ali com mais coisas do que o necessário. Inclusive até essa é uma pesquisa, se eu não me engano foi da ONU, tá? Eu li há um tempão atrás, que morrem mais pessoas por obesidade do que fome atualmente. Então olha isso, mais pessoas morrem por obesidade, por excesso, do que pela falta de um alimento, né, de uma energia, de alguma coisa. Então você ser essencialista, você pegar a essência, né, o 0,8, a única coisa, e utilizar IA, substituir, você vai estar fazendo a coisa certa do que ficar automatizando coisa que nem precisa, tá? Inclusive eu falo muito disso aqui nesse canal. Primeiro vem pessoas, depois vem processos, depois vem a tecnologia. Quando você aprende IA, né, você domina, porque é uma coisa que é simples de entender e de aplicar, você vai querer ficar automatizando um monte de coisa. Só que você vai automatizar um monte de coisa ali que nem precisa. Né? Você vai querer colocar IA em etapas, funções, cenários que você não precisa ali colocar, entendeu? Então você ter clareza do seu objetivo, do seu processo, para onde você quer ir, a inteligência artificial ela vai te potencializar cada vez mais, tá? Então, acho que esse foi o principal motivo, né? Você utilizar a inteligência artificial para ter mais tempo com a sua família, mais tempo de qualidade com os seus amigos, né? Não só quantidade, mas sim qualidade, mais tempo com a natureza, se conectando com o mar, com uma trilha, com as pedras, as rochas, com a planta, com a energia do universo, tá? Então, muito do que vocês ouvem aí, do que até eu falo nesse canal, é sobre você ser essencialista. Você fazer menos, você fazer mais com menos. E esse menos ser o que realmente importa ali. O 80-20, o 4-64, o 0,8 que vai gerar 51,2, tá? Então, acho que essa clareza, quando você tem, é meio que você consegue ter uma visão expandida da vida. Você não fica muito fechado naquela bolhazinha ali de tecnologia, de IA, de projeto, de marketing. Você consegue expandir o seu horizonte, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é isso. Utilizem o máximo de IA possível. Tem várias dicas aqui nesse canal, conteúdos, não só aqui, como em outros lugares também. A gente tem uma abundância de conhecimento. Só que tomem muito cuidado para vocês caírem nessa obesidade, nessa abundância demais e vocês ali terem mais problemas do que até mesmo a falta daquele conhecimento, daquilo que vocês desejam, tá? Então, dica final é essa. Vou ficando por aqui. Utilize o artificial para viver o natural e mande esse vídeo para alguém, se você viu que faz sentido, compartilhar com outras pessoas também, a gente levar esse conhecimento mais para frente. Valeu? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Aí galera, avista aí. E ele, Derri? Show de bola? O que tem pra falar pra galera? O que tem pra falar pra galera? Muito risco e pouco ego. Muito risco e pouco ego. Às vezes você tá com dificuldade na vida e cheio de medo. E é quando você ultrapassa a barreira do medo, é que você sai da zona de medo, é na hora que você alcança novas vistas, novos pontos. E isso se repete aqui na simplicidade de uma trilha. Às vezes você vê um galho caído, alguma coisa, e você fala, pô, será que por ali? A gente enfrentando o risco, caiu numa paisagem maravilhosa como essa. E a mensagem é que você encontre paisagens maravilhosas na sua vida, vencendo sempre a barreira do risco. É isso aí, galera. Muito risco e pouco ego. pouco ego. Valeu, Líder Ri.